Fala galera! Bom, agora que vocês já sabem por que algumas estruturas ficam radioopacas e outras ficam radiotransparentes na imagem, chegou a hora da gente conversar sobre qualidade de imagem. Como você, técnico ou tecnólogo, vai determinar se a imagem que você realizou, se o raio-x que você realizou, é um raio-x que tem qualidade, que serve para um bom diagnóstico ou não, ok? Por isso que a aula de hoje está sendo nesse esquema aqui de narração. Eu vou apresentar algumas imagens para vocês irem observando. Mas não esqueça também de fazer as suas anotações, apontar as suas dúvidas, né, para depois a gente continuar conversando sobre isso. Ok? Para ajudar a gente a entender se a nossa imagem tem qualidade ou não, existem 4 fatores que a gente vai empregar para verificar a qualidade da radiografia realizada. Okay? Então a gente vai saber se ela é uma imagem de qualidade ou não, baseado nesses 4 fatores. Bom, aí na tela vocês já estão lendo fator densidade, fator detalhe, fator contraste e fator distorção. Então, vamos estudar um de cada vez. Vamos começar pelo fator densidade. Quando a gente está falando de densidade em relação à qualidade da imagem, nós estamos falando da quantidade de enegrecimento dessa imagem, né? Quanto escuro ficou esse filme radiográfico. E o que faz um filme escurecer é o tempo que esse filme fica exposto à radiação, ok? Então, aí nós temos diferentes aí para vocês, né? Diferença. Nós temos a primeira imagem mais clara e uma outra imagem um pouquinho mais enegrecida, né? Professor, como que eu determino essa quantidade de tempo que o filme vai ficar exposto à radiação? Lá no painel de controle, que é onde a gente determina as técnicas, né, para a obtenção da imagem, existe o controle de um fator chamado MAS. Esse fator ele está diretamente relacionado ao tempo de exposição. Então, por exemplo, nessa imagem mais clara, vocês estão vendo um raio-x produzido com um fator de 2,5 MAS. Enquanto na outra imagem, né, que está um pouco mais escura, nós temos o dobro, nós temos 5 MAS. Então, o que significa aí? Que quanto maior o MAS, mais escuro a imagem vai ficar, ok? É claro que existem outros fatores também que influenciam essa questão da densidade, ou seja, do escurecimento da imagem. Um dos fatores também importante é o fator do book. O que é o book? O book é a gaveta onde nós acoplamos o chassi na hora de realizar o exame. Na maioria das vezes, né, a gente acaba usando esse chassi direto mesmo na mesa, com a mão do paciente ou a estrutura que for radiografada direto em cima do chassi. Mas, para seguir, né, um parâmetro de qualidade, o ideal seria utilizar o book para proteger o filme dessa grande quantidade de radiação. Okay? Vamos para o próximo fator. Detalhe. Bom, o fator detalhe, como o próprio nome diz, significa que lá na imagem radiográfica eu tenho que conseguir visualizar todos os detalhes anatômicos, todos os detalhes ósseos, né? Inclusive microfraturas, se existirem. E a imagem que vocês estão vendo na tela é uma imagem de mão, né? E que tem aí, que está rica em detalhes. O fator que determina, né, se uma imagem terá bom detalhe ou não é o fator do foco. E o foco também pode ser selecionado no painel de controle. Ok? Já vamos para o próximo. Contraste. Bom, o que é contraste? Contraste são as diferenças, não é isso? Então, nesse caso, nós estamos vendo diferenças de tonalidades. Do branco para o preto, né, ou do preto para o branco. Na primeira imagem, nós temos uma imagem com baixo contraste. Na segunda imagem, um contraste intermediário e na última imagem, um contraste alto. Então, vocês estão vendo que existem diferenças, né, entre branco e preto nessas imagens. Todos esses fatores de qualidade, eles estão relacionados. Lembra lá no primeiro que era o fator densidade, a quantidade de enegrecimento da imagem?
Se a minha imagem ficar muito escura, eu vou ter pouco detalhe, não vou conseguir visualizar os detalhes ósseos, né? E terei também um contraste ruim, ok? Então, professor, qual que é o fator que determina o contraste na imagem? O fator principal que determina o contraste é um fator também selecionado no painel de controle, chamado KV, né? KV nada mais é do que a força de penetração da radiação, ok? Então, a gente consegue aí definir o fator de contraste selecionando bem o fator de exposição chamado KV. Beleza? Bom, vamos para o último. O último é o fator distorção. Quando eu estou falando de distorção, eu estou falando que a radiografia ela vai aparecer em tamanho diferente. Professor, como assim? Galera, quando a gente faz um raio-x, a intenção é que a imagem ela apareça do tamanho mais aproximado possível do tamanho real daquela estrutura. Então, se eu estou fazendo um raio-x de mão, por exemplo, os ossos que são representados na imagem têm que ser próximo ao tamanho dos ossos da estrutura de verdade, ok? Quando não acontece, quando acontece da imagem aparecer ampliada, nós chamamos de imagem distorcida ou imagem magnificada, ok? Imagem com magnificação, porque o órgão, a estrutura que está aparecendo lá está diferente do tamanho real. Bom, para vocês entenderem isso, eu dou um exemplo da chama da vela. Quando a gente aproxima a nossa mão da chama da vela, a sombra que é projetada na parede, ela aumenta de tamanho, né? E quando eu distancio a minha mão da chama da vela, essa sombra, ela também diminui de tamanho. O que eu estou querendo dizer é que o fator mais importante para controlar a distorção é o fator distância foco-filme, ou distância foco-objeto. Vamos entender analisando essas duas radiografias. Aí na primeira, vocês estão vendo escrito PA. PA significa uma imagem póstero-anterior, ou seja, o feixe de radiação entrou na parte posterior, atravessou, saindo na parte anterior. Professor, não entendi muito bem. Bom, o paciente ele estava com a parte anterior do corpo mais próxima do chassi, mais próxima da estativa, ok? E o coração, que também aparece na radiografia de tórax, ou seja, o mediastino, que é o espaço onde está localizado o coração, está na parte anterior do corpo, concordam? Sim, né? Então, ou seja, quando eu apoio a parte anterior do paciente na estativa, eu distancio do tubo de raio-x, a área do mediastino. Né? Logo, a imagem, né, aparece representada de um tamanho mais próximo do real. Agora, no segundo raio-x de tórax aí, nós temos uma imagem antero-posterior. Então, dessa vez, o paciente ficou virado de frente para o tubo. Se o mediastino está na parte anterior do corpo do paciente, ele está de frente para o tubo de raio-x, significa que o mediastino está mais próximo do tubo. Então, a imagem vai aparecer distorcida, magnificada, ok? Então, nós estamos vendo aí duas radiografias de tórax, porém, o espaço do mediastino, onde está localizado o coração, está com diferenças de tamanho, essa imagem está com distorção, por conta do fator de distância foco-filme ou distância foco-objeto. E, professor, o senhor falou duas coisas aí diferentes. Vamos lá, com calma. Distância foco-filme é a distância do tubo de raio-x para o filme radiográfico. Distância foco-objeto é a distância do tubo de raio-x para o objeto ou a estrutura que será radiografada. Tudo bem? Então eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, pesquisarem, mandarem todas as dúvidas para a gente continuar depois as aulas sobre esse tema. Até lá!